transbordou, soprou o vento, escureceu, mas ele firme sobre a rocha permanecer. Mas aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, mas aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruir. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e os rios transbordou, soprou o vento, escureceu, mas ele firme sobre a rocha permanecer. Mas aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruir. Mas aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Espírito Santo, nos dê entendimento para compreender a Tua palavra. Senhor, que não seja eu falar, mas que seja o Teu Espírito a me usar como instrumento nas Tuas mãos. Que as palavras, ó Senhor, que saem dos meus lábios não sejam as minhas, mas as Tuas. Que a Tua palavra nessa noite venha salvar e edificar a Tua igreja. Que a Tua palavra venha avivar a nossa fé e confiança em Ti. Ministra, Senhor, em cada vida. Tenha liberdade. É isso que nós pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ouvir a palavra de Deus e aceitá-la nem sempre é fácil. Porque nem sempre a palavra de Deus ela nos agrada. Nem sempre a palavra de Deus ela vem conforme esperamos ou conforme queremos. Ouvir e obedecer a Deus, de fato, não é para qualquer um, não. É só para aqueles que estão dispostos. E a verdade é que, na maioria das vezes, o Senhor, Ele vai nos contrariar. E a Bíblia ela vai deixar bem clara que nós não recebemos aquilo que pedimos porque nós pedimos mal. A Bíblia ela vai nos mostrar que nós não sabemos como orar. A Bíblia é muito clara nisso. Por isso que nem sempre, ou nem todos, conseguem permanecer.
Ou muitos até escutam a palavras, mas não cumprem conforme a vontade de Deus. Muitos até ouvem Deus falar, mas não têm a disposição de segui-lo. Cristo ele vai fazer um convite para cada um de nós. Aquele que quer vir após mim, ou aquele que deseja ser o meu seguidor, aquele que quiser, negue-se a si mesmo a cada dia. Tome a tua cruz e me siga. A cruz, ela não é confortável. A cruz, ela significa renúncia. Morte do velho homem, morte do meu querer, da minha vontade. Para que a vontade do meu Senhor, ela venha a se cumprir. Para que a vontade do meu Senhor, ela venha a ser feita. E hoje nós vamos ver isso. Será que nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus e a cumpri-la? Um exemplo que nós temos é do Senhor Jesus, que ele vai orar por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a vontade do Pai era que Cristo bebesse ou passasse por aquele cálice ali. A vontade de Deus, melhor, era a morte do Senhor Jesus. Era necessário, era preciso. E vai ter vezes que vai ser necessário e preciso que eu e você também venhamos passar por momentos difíceis. E isso não é Satanás, e isso não é o inimigo, isso é Deus até permitindo. E hoje nós veremos um pouco disso. Só que nem todo mundo tem maturidade para compreender. Porque o que a maioria espera de Deus é que você vai ser vencedor, você terá vitória, eu sou contigo, tudo vai dar certo. É isso o que a maioria de nós gostamos de ouvir. E hoje nós veremos um pouco o contrário. 1 Samuel capítulo 23, verso 1. Davi livra a Keila, vai dizer: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Só para a gente compreender, Keila era uma cidade de Israel, na tribo de Judá. Davi também era dessa tribo. E chegou ao conhecimento de Davi que essa cidade estava sendo saqueada, que essa cidade estava passando por guerra. Coloca o verso 1, por favor. 2 coisas aconteciam nessa cidade pelos inimigos ou pelos filisteus. Primeira peleja. Os inimigos guerreavam contra aquela cidade. Os inimigos lutavam. Os inimigos atacavam aquela cidade com constância, com frequência. E nós temos que entender que se há guerra, também há morte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era que os inimigos saqueavam as eiras. E o que isso significa? Os inimigos esperavam aqueles cidadãos, o povo daquela terra, colher os seus frutos. E quando eles colhiam e guardavam, os inimigos vinham e levavam tudo. Era uma cidade que, além de ser assolada pela guerra, por morte, também era assolada pela miséria, porque eles não conseguiam prosperar. Tudo que eles tinham era roubado. Tudo que eles conquistavam era tirado deles. E você me desculpe, mas uma cidade dessa forma, ali não se tem alegria, não tem paz, não tem felicidade. E chega ao entendimento de Davi que isso acontecia lá. No versículo 2 vai dizer que Davi ele consulta a Deus. Davi ele pergunta. Aqui está a importância da gente sempre consultar a Deus antes de qualquer decisão que nós iremos tomar. Davi ele pergunta assim: Senhor, eu irei para lá, eu vou pelejar contra os filisteus? E o Senhor responde: vai, Davi, você deve.
Davi vivia direcionado pela palavra de Deus, coisa que hoje muitos de nós não fazemos. Nos tornamos independentes, autossuficientes de Deus. E uma das coisas que vai me chamar a atenção no que nós iremos meditar nessa noite é quantas vezes Davi consulta a Deus. A minha mãe, ela me dizia, quando eu era criança, que se ela ganhasse R$1 por cada vez que eu chamasse mãe, ela iria ficar rica. E eu confesso, eu chamava muito. Mãe pra cá, mãe pra lá. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo, isso foi mudando. Hoje eu não já chamo como um dia eu a chamei, com tanta frequência. Eu já não preciso mais dela como um dia eu precisei. Porque eu me tornei independente. E tem pessoas assim também, que têm se tornado independentes de Deus. Já não consulta, já não ora, já não fala mais com o Senhor. Acha que pode viver a vida longe de Cristo. Isso é uma ilusão, mentira. Eu consigo viver longe dos meus pais. Por exemplo, meu pai eu nunca vi. E não morri por isso, nunca conheci, não morri por causa disso não. Eu sei que daqui a um tempo não é o que eu quero, mas essa é a lei da vida. O Senhor irá recolher a minha mãe também. Mas eu posso viver sem essas coisas. Mas eu não posso viver sem a presença de Deus. Será que nós temos consultado a Deus com frequência? Porque quanto mais eu oro, quanto mais eu consulto, isso mostra o quanto eu dependo dele. E a nossa geração, ela ora muito pouco. Ou ora quase nada. Davi, então, decide consultar a Deus depois da notícia que ele recebe. Senhor, irei eu? E ferirei os filisteus? E respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. O Senhor ali já está dando até o desfecho final. Ou o que vai acontecer, olha, você vai ferir os filisteus e vai livrar Keila. Já está dizendo, você vai ter vitória. Pode ir. Essa é uma das respostas que geralmente nós gostamos de ouvir. O versículo 3 vai dizer assim: porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Davi tinha alguns homens ao seu redor. E quando os homens ficam sabendo que eles iriam até essa cidade chamada Keila, os homens falam, olha Davi, nós temos medo. Nós corremos risco. E o porquê disso? Davi havia sido ungido rei por Samuel, mas ele não havia sido coroado. Davi estava sendo perseguido pelo rei de Israel, que nesse instante era Saul. Saul queria matá-lo. Saul queria ver Davi morto. Então ele já estava fugindo. E a lógica de alguém que está fugindo é sair daquele reino. E Davi estava no distrito ou no perímetro do reino de Israel, na tribo de Judá, e indo para Keila. E o que isso diz? Você está dentro do reino. Você está correndo o risco de morte. O rei pode te alcançar, ele governa toda essa região. Nós iremos para lá ainda. Os homens estão dizendo para Davi, será que nós não já temos problema demais? Proteger a cidade de Keila dos filisteus não era responsabilidade de Davi. Era responsabilidade de Saul, que era rei. Era o reinado de Saul que estava sendo invadido, não de Davi. Só que aqui nós podemos ver uma importância de verdadeiramente um filho de Deus, ou um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele não se importa com os seus problemas. Davi, ele se vê encarregado de proteger aqueles que estão oprimidos. Davi, ele se vê encarregado de defender um povo que não pode se defender. Davi, ele deixa os problemas dele de lado para ajudar e proteger o mais necessitado. E hoje isso muito
muito nós temos esquecido, podemos dizer, ou temos praticado pouco isso. Porque a verdade é que nós só olhamos para as nossas necessidades. Cada um por si, Deus por todos. Eu tenho um dilema que eu sou do tipo de pessoa que eu ajudo até onde não me atrapalhe. Só que a verdade é que muitas vezes podemos ajudar e não ajudamos. Podemos estender as mãos e não estendemos. Parece que fechamos os olhos. Podemos orar e não oramos pelos nossos irmãos. Podemos ajudar, seja com uma ajuda financeira, seja consolando, seja com a sua presença ali. E a verdade é que nós pouco nos importamos com a necessidade dos outros. Davi, ele age completamente diferente. Davi poderia pensar, olha, eu já tenho um problema demais, eu vou me envolver lá. E tinha um motivo, porque aquela cidade, é bem provável que era uma cidade que só tinha uma saída, uma entrada e uma saída, era difícil de fugir de lá. Até pela localização. Davi indo para lá, Davi estaria ficando encurralado, só que ele não se importa, ele vai. Mesmo assim. Às vezes também nós não gostamos da resposta que Deus nos dá. E até perguntamos de novo, é o que Davi ele vai dizer no verso 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Davi, ele talvez tenta convencer a Deus de mudar a decisão. Porque Davi, ele vai consultar mais uma vez no mesmo quesito. Eu acredito a Bíblia que não vai nos dar detalhes, mas eu acredito que Davi deve ter orado mais ou menos assim: Senhor, tem certeza que é para eu ir para lá? Senhor, tem certeza que eu devo ir lutar contra os filisteus? Defender Keila? Saul já está querendo me matar. Se eu for para lá, eu vou ficar mais exposto ainda. Eu vou correr mais risco. E muitas vezes nós somos assim. Deus, ele fala, e Deus, ele é muito claro naquilo que ele diz ou na vontade dele. Só que quando a vontade de Deus ela nos contraria, geralmente nós queremos convencer a Deus de que o que ele escolheu não é o melhor. E perguntamos de novo: Senhor, é isso mesmo? Senhor, tem certeza? Olha, porque eu não quero não, Senhor. Será que o Senhor sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando Deus ele pede para que venhamos perdoar, ou para que venhamos pedir perdão, a nossa mente automaticamente vai dizer: mas espera aí, Senhor, não foi eu que errei? Eu estou certo, eu estou na minha razão, no meu direito. Eu vou ter que me humilhar pedindo perdão? Peraí, Senhor, quando eu precisei ele não me ajudou, agora eu vou ter que ajudar? Deixa ele se virar sozinho. A nossa mente é assim. Olhamos mais para as nossas necessidades. Só que eu aprendi uma coisa desde muito jovem, que quando eu cuido das dores dos outros, Deus ele cuida das minhas dores. Quando eu ajudo um irmão necessitado, quando eu ajudo alguém a se levantar, Deus também me ajuda eu a me levantar. Eu aprendi isso desde muito cedo. E é exatamente isso que Davi ele está fazendo. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. A vitória é sua, Davi. Davi, eu estarei contigo. Davi, não tenha medo, porque eu vou te dar a vitória.
Não importa se Saul virá te perseguindo, não importa o risco que você vai correr, o que importa é que eu estarei contigo, Davi. E hoje Deus está falando isso para mim e para você. Versículo 5 vai dizer: partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Você vê que Davi tem vitória. Davi, mesmo sem ser o rei coroado, ele age como um rei. E nós também devemos agir como os filhos de Deus. Muitas vezes não é, aos olhos humanos, tua responsabilidade. Mas não significa que eu e você não devemos fazer. Vou te dar um exemplo. Muitos vão olhar para o pastor, a figura do pastor, e vão dizer que a função do pastor é orar, é cuidar, é ajudar o rebanho. E de fato é. Só que não é por causa que você talvez não tenha o título de pastor, não tenha o título de obreiro, que você se ausenta também dessas funções. Independente do seu cargo, título ou tempo de igreja, você também pode orar, você também pode ajudar, você pode interceder. Você pode levantar alguém que caiu. Independente. Só que às vezes nos esquivamos e deixamos, é ele. Não sou eu. E aí é que está o nosso grande erro. Porque se Deus mandou, quem sou eu para desobedecer? Davi então vai à peleja, vence os filisteus. Eu posso dizer que Davi restaura a paz, a alegria daquela cidade. Eu posso dizer que Davi consegue agora restabelecer a prosperidade daquela cidade, já que eles não seriam mais roubados. Os inimigos foram vencidos e mortos. Agora vai ter prosperidade. Agora a cidade pode crescer. Eles podem ficar em paz e em segurança. É dessa maneira que Deus também quer te usar para restaurar e edificar. Deus quer te usar para levar alegria. Deus quer te usar como uma extensão do reino. A quem quer que seja. Só que às vezes acabamos nos limitando a isso. Já parou para pensar o quanto que Deus ele pode te usar? E isso independente da sua idade. O quanto que você e eu podemos ser instrumentos nas mãos de Deus? O quanto você e eu podemos levar a alegria, o refrigério? Nós servimos a um Deus, pessoal. Um Deus que é maravilhoso. O problema é que nos limitamos. Queremos limitar até onde eu posso ir e automaticamente eu limito até onde Deus ele pode me usar. Não limite Deus, não. Não dê limites para Deus, não. Deixa Ele te usar aonde Ele quiser. Deixa Ele te usar aonde Ele achar melhor. Deixa Deus te usar. Verso 6 vai dizer assim: sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado ou está acabado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos, ou que não tem como sair dali. Chegou ao conhecimento de Saul que Davi estava na cidade de Keila.
E Saul, ele vem comemorando. E ele vai dizer assim, ó: Deus entregou ele nas minhas mãos, agora acabou. Eu tenho perseguido Davi há tanto tempo, e agora chegou o grande dia a qual eu vou matá-lo. Agora chegou o grande dia a qual eu terei a vitória. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Nós já vimos Davi consultando a Deus, mas até agora eu não vi Saul consultando ao Senhor. E Saul, ele tinha esse costume de desobedecer a Deus já. Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor, desde quando ele desobedeceu lá atrás, a qual Deus havia mandado ele ir para uma batalha e destruir tudo. E lá ele guarda os despojos dos animais. Quando Samuel vai chegar a Saul: que barulho é esse? Que animais são esses? Ele vai dizer: olha, eu guardei do melhor dos animais para sacrificar ao teu Deus. Nós podemos ver um rebelde. A rebeldia, ela é com constância. Saul não tinha prazer em obedecer a Deus. E Samuel vai dizer para ele: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Aqui nós vemos ele cometendo o mesmo erro. Ele até vai dizer assim: olha, Deus entregou em minhas mãos, mas em qual momento Deus disse que havia entregue Davi nas mãos dele? Nenhum. Em nenhum momento. E nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que fazemos em nome de Deus vem de Deus ou está agradando ao Senhor. Nem tudo que eu e você fazemos em nome de Deus está vindo de Deus ou é a vontade de Deus. Toma cuidado com isso. Devemos tomar cuidado sempre com isso. Diferente de Davi, que tinha consultado a Deus, Saul, ele resolve agir por impulso ou pela própria vontade, acreditando assim: olha, foi Deus que me entregou. Mentira. Saul já não tinha mais comunhão. Saul já não orava. Saul já não consultava a Deus. Nós devemos ter cuidado. Nem tudo que fazemos em nome de Deus está agradando a Deus. Versículo seguinte vai dizer no verso 8: então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercasse Davi e seus homens. Olha só. Quando ele fica sabendo que Davi estava lá, ele não convoca apenas uma parte do exército, mas ele convoca todos os homens que tinham à sua disposição para matar Davi. Na cabeça de Saul ele pensava: agora não tem mais jeito. Agora eu prendo ele, agora eu mato, agora eu vou tirar a vida dele. Agora ele não consegue mais fugir. E é dessas maneiras que muitos dos nossos inimigos querem nos ver. E quando eu digo inimigo, não é o seu vizinho, não é o seu chefe, não é pessoas, não. É dessa maneira que Satanás, ele deseja nos ver encurralado. A verdade é que muitas vezes ele já pensou que teria vitória ou sucesso contra a nossa vida. Só que ele se esqueceu que nós vencemos pelo poder que tem no sangue do Cordeiro. Ele se esqueceu que teve um que vence por mim e por você. Tem um que peleja por nós. Ele se esqueceu que nós não estamos sozinhos. E eu posso dizer que nós servimos a um Deus que abre porta onde não tem porta. Nós servimos a um Deus que abre um caminho onde não há caminho. Deus, ele abre o mar. E ainda que o mar não se abra, Deus é capaz de nos fazer andar sobre as águas. Nós servimos a um Deus que, se nós não conseguimos ultrapassar, ele vem e derruba as muralhas. É esse Deus que nós servimos. É um Deus de milagre. É um Deus que tem princípios. É um Deus que fez aliança comigo e com você. É o mesmo Deus que tinha aliança com Davi. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não foi Deus que havia mandado Davi para aquela cidade? Era responsabilidade de Deus agora também defender Davi. Era responsabilidade de Deus guardar Davi. Se foi Deus que te encaminhou, não se preocupe, porque Deus vai agir com provisão. Deus, ele vai agir com providência.
Não se turbe o vosso coração. Verso 9. Sabendo, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze-me aqui a estola, ou a roupa sacerdotal. Verso 10, mais uma vez Davi vai consultar a Deus. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Olha a pergunta que ele faz. Descerá Saul contra o teu servo, ou como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Davi aqui ele vai consultar a Deus mais uma vez. Ele vai orar a Deus: olha, Senhor, tu me mandou para cá, e agora eu estou sabendo que Saul vem contra mim, e vem com um grande exército para me matar. E eu te faço uma pergunta agora: os homens dessa cidade, da cidade de Keila, vão me entregar para o rei? É verdade que Saul vai descer contra mim para a peleja? Me fazem saber, porque agora eu preciso. E Deus vai responder: descerá. Deus, de uma maneira muito seca, reta e direta, vai dizer: descerá. A questão é, Davi fez duas perguntas, só obteve uma resposta. A primeira foi se os homens de Keila iriam traí-lo e entregar a Saul. Essa Deus não respondeu. A segunda foi se Saul iria pelejar contra ele. E a resposta foi que sim. Saul descerá. E Davi ele vai continuar insistindo. Verso 12, perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Davi ele só obtém resposta de uma certa forma negativa. Eu não sei por qual motivo, eu não sei qual foi a intenção, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Deus permitiu que tudo isso viesse sobre Davi, porque eu creio em um Deus que poderia impedir de Saul a perseguir Davi. Tem alguém aqui que discorda disso? Ou todo mundo também concorda que Deus poderia impedir Saul de perseguir Davi? Quem concorda, diga amém. Tá fraco? Quem concorda, diga amém, pessoal. Eu acredito que Deus poderia impedir. Poderia colocar um anjo na frente de Saul e dizer, poderia se revelar a Saul e falar: Saul, olha, não persiga Davi. Deus poderia fazer isso muito bem. Ele tem poder para isso. Mas pelo contrário, Deus vai permitir que isso aconteça. Eu ouvi uma vez, e eu tenho aprendido com isso. Deus ele poderia nos livrar de muitas coisas e mesmo assim ele permite. Pastor, e o porquê disso? Porque Deus ele não pega leve com quem ele decidiu investir pesado. Deus investiu em Davi como um rei. Deus depositava em Davi toda a esperança. Esse vai governar segundo o meu desejo, segundo o desejo do meu coração. Esse é o homem ao qual eu escolhi, ele não vai me decepcionar. Deus ele não pega leve com quem ele está investindo pesado, não. Davi não era qualquer um, não. Davi ia levar o nome de Deus a todos os cantos. Quando Davi ele reina, os povos ao seu redor tremem, porque sabia que o Deus de Israel estava com ele. Davi ia elevar e exaltar o nome do nosso Senhor. Por isso que Deus não pega leve, não. Deus permite que as lutas venham mesmo. Deus permite que as batalhas aconteçam mesmo. E muitas vezes Deus ele vai responder aquilo que nós não queremos ouvir. Eu acredito que a resposta que Davi gostaria de ouvir era: Davi, não, eu estou impedindo agora. Saul não vai descer contra você, não.
Ou os homens de Keila não vão te entregar, não, vão te defender. Mas aqui, Davi recebe a resposta que Saul iria à peleja contra ele. E de que também os homens de Keila iriam traí-lo. Você que deseja seguir a Deus, você tem que estar disposto a tudo, ou preparado para tudo. Eu e você devemos estar preparados para ser frustrados. Eu e você temos que estar preparados para ser traídos também por pessoas que deveriam estar do nosso lado. Esse povo aqui foi o povo ao qual Davi lutou por eles. Davi poderia se frustrar diante de tudo que aconteceu. Davi poderia pensar, olha, eu pelejei em favor de vocês. Eu derrotei os seus inimigos. Eu venci por vocês. Tirei vocês da opressão. E agora vocês vão me entregar? O que Davi provavelmente esperava era fidelidade. Só que não é isso que ele encontra. Davi encontra ingratidão. Eu gostaria de ler uma parte de uma anotação para você nessa noite. Que vai dizer assim: Davi já era ungido, mas ainda não era coroado. Ele tinha promessa, mas ainda não tinha trono. Mesmo assim, ele se comportava como rei. Os filisteus saqueavam Keila, uma cidade de Judá, gente da sua própria terra. Davi não agiu por impulso, pelo contrário. Davi foi porque consultou ao Senhor. Ele perguntou a Deus antes de agir. E isso já diz tudo. Aquele que é maduro na fé não se move por emoção, mas se move por direção. Aquele que já alcançou a maturidade da fé, ele não se move por sentimentos ou pelas situações que estão acontecendo. Mas nós devemos nos mover sendo direcionados pela palavra de Deus. Deus manda Davi ir, ele obedece, ele luta, vence e liberta. Keila é poupada, o povo é salvo, a cidade volta a ter alegria novamente. E agora vem a surpresa. Saul descobre onde Davi estava. Planeja descer e matá-lo. Davi ora mais uma vez. Pergunta se Saul vem. E Deus responde que vem. Davi pergunta mais uma coisa: se os homens de Keila o entregariam. Aqueles que ele havia acabado de salvar. E Deus também responde que os homens o entregariam. E isso é frustrante de uma certa forma. Tem gente que você livra e depois te trai. Tem gente que você protege e depois te expõe. Tem gente que você cobre e depois te vende. E Deus não impede isso. Porque nem toda ingratidão é derrota. Às vezes é só revelação. Revelação do caráter, revelação da intenção, revelação de quem realmente está do seu lado. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos, pessoal. Davi ofereceu bondade, o povo daquela cidade oferece ingratidão e traição. Cada um dá aquilo que tem. E isso faz parte da vida. E eu tenho que estar preparado para dar bondade, mas também tenho que estar pronto a receber a ingratidão, a traição ou a frustração. Pastor, e tem algum problema nisso? Nenhum. Porque está revelando quem realmente é. Isso revela o que está no nosso interior. Isso revela quem nós somos de fato e de verdade. Davi não perde tempo tentando convencer aquela cidade. Ele poderia dizer: peraí, eu salvei vocês. Eu só fiz o bem, eu lhe venci os inimigos. Eu protegi. Por que agora vocês vão me trair? Davi provavelmente esperava proteção daquele povo também. Só que não encontra isso. E ele não tenta convencer ninguém. Não perde tempo tentando convencer ninguém, não. A palavra de Deus, ela vai dizer que o justo não se justifica. Se você está fazendo debaixo da direção de Deus, não se preocupe não.
Continue fazendo o que Deus tem te chamado e ordenado. Ele simplesmente saiu. Quem tem destino não se importa ou não implora por lealdade. E aqui está o ponto que muita gente acaba errando. Davi não desobedeceu a Deus só porque sabia que seria traído. Ele obedeceu mesmo assim. Porque obediência não depende do comportamento dos outros. Depende da intimidade com Deus. Eu e você podemos ver que sempre vai ter pessoas ao nosso lado tentando nos desviar do caminho. Nós vimos no versículo 3 que os homens disseram: Davi, nós vamos para lá mesmo? Não me importa o que os homens falam, no que eles pensam. O que importa é aquele que está me enviando. Nós podemos ver isso com Adão e Eva no jardim. Satanás foi lá para fazer eles desobedecerem e conseguiu. Mas nós também podemos ver isso até com o Senhor Jesus. Não pense você que vai ser fácil, não. Vai surgir pessoas. E se necessário até o próprio diabo vai tentar nos fazer parar, desviar dos caminhos de Deus. Não foi ele que tentou Jesus no deserto? Será que ele também não vai nos tentar? Mas quando nós sabemos a direção, nós não nos importamos com o que falam, com o que pensam, com o que vão dizer. Continue. Perdão, esse é o ponto que muita gente erra. Ele obedeceu mesmo sendo traído, porque obediência não depende de comportamento dos outros ou de terceiro, mas da comunhão que temos com Deus. Você vai ajudar esperando retorno. Você não ajuda esperando retorno, mas você ajuda porque Deus lhe manda. Se a pessoa for grata, amém. Se não for, Deus ele continua sendo justo e fiel. A ingratidão deles não mancha a sua obediência. A traição deles não cancela a sua promessa. A deslealdade deles não diminui o seu chamado. Em Keila, nenhum homem daquela cidade vira o rei. Mas Davi sim. Continue fazendo o que Deus mandou, mesmo quando ninguém reconhece. Mesmo quando ninguém agradece. Porque no final, não é sobre quem te aplaudiu, é sobre quem te enviou e quem te chamou. Continue fazendo bem, de fato, sem olhar a quem. A palavra de Deus ela vai continuar dizendo, verso 13. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Uma coisa que me chama a atenção, muitas vezes no deserto Deus está nos guardando e nos protegendo. Muitas vezes no deserto Deus nos mostra segurança. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não os entregou nas suas mãos. Você vê? Lá no versículo... Deixa eu ver. Lá no versículo 7, Saul vai dizer que Deus havia entregue Davi nas mãos dele. Só que aqui nós estamos vendo que Saul perseguia todos os dias, constantemente. Mas Deus não havia entregue Davi nas mãos de Saul. Não importa quem te traia, não importa quem te vende, como José foi vendido. Não importa quem te entregue, como Davi foi entregue. Mas importa quem permanece do teu lado, que é o Deus. Não dormitará o guarda de Israel. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós louvamos e é para Ele que nós vivemos. Mas Davi só teve sucesso por causa de uma coisa. Porque ele tinha comunhão. Ele orava.
E eu trouxe algumas coisas, eu gostaria que você lesse junto comigo. Por favor, coloca na tela, por gentileza. Se você ora pouco, depende pouco. Se você ora com profundidade, vive milagres, direção, paz e intimidade. Lembra que eu contei da minha mãe? Que ela dizia que se ela ganhasse R$1, cada vez que eu dissesse mãe, ela estaria rica? Hoje eu chamo ela pouco, porque eu pouco dependo dela. Já sei me virar sozinho. Assim também é com Deus. Quando nós chamamos a Deus com frequência, é sinal de que nós dependemos muito. Quando nós pouco oramos ao Senhor, é sinal que nós estamos dizendo assim: eu não preciso de você. Eu não preciso de Deus. Eu já sei me virar. Eu não preciso da tua direção, eu não preciso da proteção, eu não preciso dos teus milagres. Se eu oro pouco, eu dependo pouco. Oração não é ferramenta de emergência, é ponto de relacionamento. Pensamos que oração é só quando estamos passando por momentos difíceis, mas não. Oração não é apenas isso. Usamos a oração nesses momentos também. Mas a principal função da oração é relacionamento com Deus, é comunhão, intimidade com Ele. Próximo. Quem depende, busca. Quem crê, se entrega. Quem sabe o que precisa, se coloca de joelhos. Orar é dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, ainda que a Tua vontade seja diferente da minha, eu escolho confiar em Ti. Jesus falou isso. Próximo. Mas por que será que oramos mais no desespero e menos na calmaria? Já reparou isso? Que nos momentos difíceis nós oramos mais? E quando esses momentos difíceis, conturbados passam, nós abandonamos a Deus. Você me desculpa a minha clareza, mas a verdade é que geralmente tratamos Deus como prostituta. Um homem procura a prostituta apenas para satisfazer os seus desejos. E muitas vezes nós tratamos Deus dessa forma, como uma prostituta. Apenas para Ele suprir as nossas necessidades e depois descartamos Ele. Eu sinto lhe dizer que Deus ele não é descartável, não. Deus não é uma prostituta, não. Deus ele é fiel, Ele não se vende, não se corrompe, não. Deus ele é fiel. Porque muitas vezes não entendemos a oração como relacionamento, mas como pedido de socorro. Reduzimos Deus a alguém que apenas resolve problemas. Mas a oração não é sobre pedir, é sobre estar com Ele, ter vida com Ele. Próximo. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, ou sem mim vocês nada podem fazer. João 15:5. A oração é o reconhecimento. A oração é o reconhecimento de que não somos autossuficientes e que precisamos do Senhor. Coloca o próximo e o último, por gentileza. A oração não pode ser o seu último recurso. Ela deve ser a sua arma mais letal ou a sua arma principal. A oração ela não pode ser o nosso último recurso, apenas em momentos de desespero. Pelo contrário. Tem que ser a cada instante, a cada momento. Davi foi vitorioso porque ele dependia muito de Deus. Perfeito? Não. Mas ele obteve vitória porque ele estava sempre em constante comunhão com o Senhor. Deseja ter vitória? Mesmo passando por lutas, esteja em constante comunhão com Deus. Viva com Deus. Case-se com Deus. Não apenas namore. Tem pessoas que namoram. Vão embora e deixa Deus aqui. Casamento você vai junto. Casamento, como nós aprendemos,
É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. Só que com Deus é diferente. A morte, ela não nos separa, a morte nos une ainda mais com Ele. Isso é casamento com Deus. Eu te convido nessa noite a se casar com o Senhor. Se possível, se coloque de pé. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Ó Deus, quantas vezes, Senhor, nós te abandonamos e te deixamos. Quantas vezes, Senhor, nós nos esquecemos de Ti. E a verdade é que só nos lembramos quando é para pedir ou para resolver alguns dos nossos problemas.